Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos ter mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está lá no módulo 18 da apostila volume 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sertanistas e a expansão territorial. Então nós vamos compreender aí no período da colônia alguns fatores que levaram aí para que o território brasileiro se expandisse, né? Quais foram aí os motivadores e quais as consequências desse processo. Bom, então, a expansão territorial portuguesa na América, nós vamos tratar aí do século XVII e século XVIII, tá? Antes disso, só para que a gente faça aí uma contextualização, é importante destacar a questão da União Ibérica. Lembra lá quando nós falamos que Portugal perdeu o rei, né, Dom Sebastião, que ficou desaparecido aí em uma batalha na qual ele estava participando. E diante dessa ausência da figura do rei, o rei da Espanha, que tinha um parentesco ali, né, e estava na linha sucessória do trono português, ele vai unir esses dois países, né, e com isso essa união vai refletir também aqui nas colônias, né? Porque se a gente tinha antes separado o território espanhol e o território português, com a união desses dois países lá na Europa, a chamada União Ibérica, isso acaba refletindo aqui também. Só que antes de ocorrer aí essa União Ibérica, dentro do território português já existia alguns avanços além do território demarcado pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, essa União Ibérica ela só veio para regulamentar uma situação que já acontecia. Portugal ele já não estava respeitando o Tratado de Tordesilhas, né? Já havia avanços ali em território que, na teoria, seria dos espanhóis. Então, com essa União Ibérica, né, o Tratado de Tordesilhas ele deixa de ter sentido justamente por todo esse contexto do que já vinha acontecendo. Bom, então vamos lá. Quais foram os fatores motivadores para esse avanço, né, territorial, para que os portugueses fossem em busca, né, da ocupação de mais terras? A gente destaca primeiramente a pecuária, tá? A criação de gado, com o intuito aí de atender um mercado interno, então a produção de carne ali para atender as pessoas que viviam, mas vale destacar que essa carne ela era acessível a poucas pessoas, nem todo mundo consumia carne todos os dias, então era um item disponível aí na mesa só mesmo de alguns grupos mais elitizados. A pecuária ela tinha como vantagem oferecer ali a possibilidade de um trabalho livre, né? Então aquelas pessoas que não eram escravizadas, né? Mas também não tinha terra para trabalhar, não tinha uma condição de vida boa, eles viam na criação de gado uma possibilidade de melhorar de vida, né? De buscar ali, ter suas próprias terras para criar esses animais, ter uma fonte, né, de subsistência. Uma outra coisa também, o gado ele era muito utilizado como força motriz. Então era necessário que em algumas propriedades tivessem alguns animais para poder fazer a força que movimentava ali os engenhos, né, para poder também servir como meio de transporte, então o carro de boi, para levar, buscar mercadorias, né. Também atenderia ali a alimentação, né, de alguns grupos. O couro também serviria de base para a produção de vestuários e essa expansão da pecuária, ela vai se dar principalmente na região do litoral norte, tá? No leito do Rio São Francisco, então ali mais na região sudeste e nordeste, né, próximo ao rio, na região centro-oeste, sudeste e sul. Então esses são os locais onde a gente vai perceber uma expansão dessa prática, né, da pecuária. Além da pecuária, a gente pode destacar também as missões jesuítas. Essas missões,
elas funcionavam da seguinte forma: os padres jesuítas, eles iam em busca, né, de locais onde tinham índios que ainda não tinham esse contato ainda com o homem europeu, né, com o intuito de levar a catequese, de levar a palavra de Deus a essas pessoas. Então, são chamadas aí de missões. Uma outra coisa que impulsionou também dentro dessas missões jesuíticas, jesuítas, foi na região norte, né, a busca por alguns produtos específicos, algumas ervas, algumas plantas que eram utilizadas principalmente em tratamentos de saúde, né, algumas frutas na alimentação, que são as chamadas drogas do sertão. Muitos padres jesuítas, eles seguiam esse caminho, né, na floresta, tanto em busca desses povos para eles levarem, né, a catequese, e também em busca desses materiais que eram tão importantes, né, são as chamadas drogas do sertão. E isso vai se dar principalmente ali na região norte, na região da floresta amazônica. Um outro fator também de destaque serão as bandeiras e as entradas. E essas expedições, elas tinham o intuito de fazer apresamento de indígenas, então eles iam atrás de pessoas, né, de índios, para serem feitos de escravos. Tinha também o interesse de pesquisa e de prospecção, principalmente para verificar se em determinadas regiões existia ouro, né, locais propícios para mineração. Então, esse chamado sectarismo de contrato, ele era feito com o objetivo de combater populações indígenas que atacavam os centros coloniais. Então, aqueles grupos de indígenas que tinham algum atrito com as lideranças, né, da colônia, então eles eram atacados, aprisionados e até mesmo mortos. Além dos indígenas, eles também atacavam comunidades quilombolas organizadas, né, pelos escravos que acabavam escapando das fazendas. Então, essas expedições também poderiam, né, desenvolver aí essa atividade. Além disso, podemos destacar também as monções. E o que eram as monções? Eram expedições onde os participantes, né, tinham como objetivo levar principalmente alimentos, produtos de necessidade para aquelas comunidades que viviam no interior, afastados, longe, né, do litoral. Então, ela tinha essa função de comercializar, de levar mercadorias para atender a necessidade dessas comunidades, desses pequenos povoados que foram surgindo no interior. E nós vamos ter aí como desdobramentos, né, em relação a esse assunto, principal vai ser no ano de 1750, quando ocorre aí o Tratado de Madrid, que foi um acordo entre Portugal e Espanha, tentando resolver aquela disputa que ainda tinha em relação ao Tratado de Tordesilhas, né, que já não existia mais, mas ainda não estava definido qual terra pertencia a quem. Então, nós vamos ver que eles vão chegar no seguinte acordo: a partir do momento em que Portugal ou Espanha for ocupando um território, então aquele território vai ser dele, né, vai pertencer a ele. Então, foi por isso um dos fatores que Portugal acaba incentivando, né, que nesse período da história busque essas regiões do interior, porque isso iria garantir que aquele território realmente seria dos portugueses e com isso vai ocorrer aí uma ampliação territorial. E uma outra coisa que destaca é esse princípio do uti possidetis. Isso até é uma expressão em latim, né, que significa da utilização é que vai dar posse. Então, quem ocupa aquele território, né, utiliza aquele território, é que vai ser o dono dele, vai poder ter a posse desse território, certo? Bom, então, em linhas gerais, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham
aprendido aí um pouco mais e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijão para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!